Josué capítulo 13. Ainda a terra a conquistar. Josué reparte a terra a ser futuramente conquistada. E quando Josué já estava envelhecido e desgastado pelos dias, disse-lhe o Senhor: Já estás velho e desgastado pelos dias, e ainda uma muito grande terra resta para ser tomada posse. A terra que ainda resta é esta: todos os limites dos filisteus e toda Gesur, desde Sió, que está em frente ao Egito, até o limite de Ecrom, para o norte. Tudo é contado como sendo dos cananitas, debaixo dos 5 príncipes dos filisteus: o Gazeu e o Asdodeu, o Asqueloneu, o Giteu e o Ecroneu. Também os Aveus, desde o sul toda a terra dos cananitas e Meara, que está ao lado dos Sidônios, até chegar a Feca, até o limite dos amorreus, como também a terra dos Gebalitas e todo o Líbano, em direção ao nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do Monte Hermon, até a entrada para Mate. Todos que habitam nas terras montanhosas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, e todos os sidônios, eu os lançarei para fora de diante dos filhos de Israel. Tão somente reparte tu a terra em sorte por herança a Israel, como já te ordenei. Agora, pois, reparte esta terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés, juntamente a qual já os Rubenitas e os Gaditas receberam a herança deles, que Moisés lhes dera, do outro lado do Jordão, para o oriente, assim como já lhes tinha dado Moisés, o servo do Senhor. Desde Arroé, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até o limite dos filhos de Amon, e Gileade, e o limite dos Gesureus e dos Maacateus, e todo o monte Hermon, e toda a terra de Bazã até Salcar, todo o reino de Og em Bazã, o qual reinou em Astarote e em Edrei. Este havia restado do remanescente dos gigantes, porque Moisés os feriu e os expulsou. Porém os filhos de Israel não expulsaram os Gesureus nem os Maacateus. Assim Gesur e Maacate ficaram habitando no meio de Israel até o dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor, o Deus de Israel, são herança deles, como ele já lhe tinha falado. Assim Moisés deu herança à tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias, e o limite do território deles foi desde Arroé, que está à beira do ribeiro de Arnon, e inclui a cidade que está no meio do vale, e toda a campina até Medeba. Esbom e todas as suas cidades que estão na campina, Dibon e Bamote-Baal, e Bet-Baal-Meon, e Jaza, e Kedemote, e Mefaate, e Criataim, e Sibma, e Zerete-Saar, no monte do vale, Bet-Peor, e Asdod-Pisga, Bet-Jazimote, e todas as cidades da campina, e todo o reino de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, Evi e Requem, e Zu, e Ru, e Reba, que foram príncipes de Sion, habitantes da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, juntamente com os outros que por eles foram mortos. E o limite dos filhos de Ruben ficou sendo o Jordão, e os seus limites. Esta foi a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com as suas aldeias. E Moisés deu herança à tribo de Gade, sim, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o limite dele Jazé, e todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon, até chegar a Arroé, que está em frente de Rabá. E desde Ebom até Ramate-Mispá, e Betonim, e desde Maanaim até o limite de Debi. E no vale Bet-Arã e Bet-Nira, e Sucote, Zafon, que ficara do restante do reino de Sion, rei de Esbom, o Jordão e o seu limite, até a extremidade do mar de Quinerete, do outro lado do Jordão, até o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com as suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, e esta foi a possessão da meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias. O limite do território dele foi desde Maanaim, todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair,
que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade e Astarote e Edrei, cidade do reino de Og, em Bazã. Deu aos filhos de Maqui, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maqui, segundo as suas famílias. Estes são os territórios que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, à altura de Jericó, em direção ao oriente. Porém, à tribo de Levi, Moisés não deu qualquer herança. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como ele já lhe tinha falado. Josué capítulo 14. E estas são as terras que os filhos de Israel receberam por herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir por herança. Por sorte foi repartida a herança deles, como se ordenara, por meio da mão de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Porquanto as 2 tribos e meia já dera Moisés herança do outro lado do Jordão, mas aos levitas não tinha lhe dado herança no meio deles, porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não se deu herança na terra, senão cidades em que habitassem, com seus arrabaldes, para seu gado e para seus bens. Como se ordenara Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, e repartiram a terra. Calebe pede, e Josué lhe dá Hebrom em herança. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou, Moisés, o homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. 40 anos de idade tinha eu, quando Moisés, o servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espionar a terra. Eu lhe retornei com palavra como senti no meu coração. Todavia, meus irmãos, aqueles que haviam subido comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, plenamente perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés jurou naquele dia, dizendo: Certamente, a terra sobre a qual pisou o teu pé será herança tua e de teus filhos para sempre, pois plenamente perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse ele, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, enquanto os filhos de Israel ainda vagavam no deserto. E agora, eis que já sou hoje da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e entrar. Agora, pois, dar-me este monte, de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os gigantes anaquins, e grandes e fortificadas cidades. Porventura o Senhor será comigo, para eu ser capaz de os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu Hebrom a herança a Calebe, filho de Jefoné. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até este dia de hoje, porquanto plenamente perseverara em seguir ao Senhor, o Deus de Israel. Ora, o nome de Hebrom tinha sido antes Kiriat Arba, porque Arba foi o maior homem entre os gigantes anaquins, e a terra repousou da guerra. Josué capítulo 15. Terra para Judá. Conquista de Calebe. Cidades para Judá. O quinhão sorteado que coube à tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, alcançou em direção sul, até o limite de Edom, ao deserto de Zim, para o sul, na extremidade do lado sul. E foi o seu limite para o sul desde a extremidade do mar Salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul até a subida de Acabim, e passa ao longo de Zim, e sobe para o sul de Cades Barneia, e passa a Esrom, e sobe a Adá, e vai rodeando até Carca. E dali passa em direção a Asmon, e sai ao rio do Egito. E as saídas desse limite vão até ao mar, e sua linha costeira. Este será o vosso limite do lado do sul. O limite, porém, para o oriente será o mar Salgado, até ao final do Jordão. E o limite da quarta parte ao norte será desde a baía do mar, começando no final do Jordão.
E este limite subirá até Bet-Ogla, e passa do norte a Bet-Arabá, e este limite subirá até a pedra de Boã, filho de Ruben. Subirá mais este limite a Debir, desde o vale de Acó, indo para o norte, virando em direção a Gilgal, a qual está em frente da subida de Adumim, que está no lado sul do rio. Então este limite passa até as águas de Ensemes, e as suas saídas estão do lado de Enrogel. E este limite sobe pelo vale do filho de Inom, do lado sul dos Jebuseus, esta é Jerusalém, e sobe este limite até ao cume do monte que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos gigantes Refaimitas, do lado do norte. Então este limite foi delineado desde o cume do monte até a fonte das águas em Neftoa, e sai até as cidades do monte de Efron. Foi mais este limite delineado até Baalá. Esta é Criate Jearim. Então este limite vai rodeando desde Baalá para o ocidente até as montanhas de Seir, e passa ao lado do monte de Zearim, do lado do norte. Esta é Quesalon. E desce a Bet-Semes e passa por Timna. Sai mais este limite ao lado de Ecrom para o norte, e este limite foi delineado até Sicrom, e passa ao monte de Baalá, e sai em Jabineel, e assim este limite finda na linha costeira do mar. E o limite do lado do ocidente é o Mar Grande, e sua linha costeira. Este é o limite dos filhos de Judá em derredor, segundo as suas famílias. Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o mandamento da boca do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, que é Hebron. Este Arba era pai de Anak. E Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu contra os habitantes de Debir, e o nome de Debir previamente tinha sido Criate-Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Criate-Sefer e a tomar, a ele darei a minha filha Axa, por esposa. E a tomou Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e Calebe lhe deu a sua filha Axa, por esposa. E sucedeu que, quando ela veio a ele, ela o persuadiu a que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do seu jumento, Calebe lhe disse: que queres tu? E ela disse: dá-me de presente uma bênção. Uma vez que me deste de presente terra do sul, dá-me de presente também fontes de águas. Então ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades no extremo sul da tribo dos filhos de Judá, em direção ao limite de Edom, Cabizeel e Éder e Jagur, e Quiná e Dimona e Adada, e Quedes e Azó e Itinã, Zif, Telém e Bealote, e Azó Adada e Keriote Esron, que é Azó, Amã e Sema e Moladá, e Azagaba e Esmon e Bet-Palete, e Azassual e Beceba e Biziotiá, Balá e Iim e Azem, e Eltolade e Quesil e Ormá, e Ziglaque e Madmana e Sansana, e Lebaote e Silim e Aim e Rimon. Todas as cidades são 29 com as suas aldeias. Nas terras baixas, Estaol e Zorá e Asná, e Zanua e Enganim, Tapua e Enã, e Zarmute e Adulão, Socó e Azeca, e Saaraim, Abitaim, Gederá, Geberotaim, 14 cidades com as suas aldeias. Zenã e Adasa e Migdal-Gader, e Dileã e Mispe e Jocteel, Laquis e Boscate e Eglon, e Cabom e Lamais, e Kitlis, e Gederote, Bet-Dagon, Ninamá, e Maqueda, 16 cidades com as suas aldeias, Libna e Éter, e Azã, e Fitá, Asná, Mezibe, e Keila e Aquzibe e Maressa, 9 cidades com as suas aldeias, Ecrom com suas vilas e as suas aldeias, desde Ecrom e até ao mar, todas as que estão próximas a Asdod com as suas aldeias, Asdod com as suas vilas e as suas aldeias, Gaza com as suas vilas e as suas aldeias, até o rio do Egito, e o Mar Grande, e a sua linha costeira, e nas montanhas, Sami, Jati, Socó, e Daná, e Criate-Saná, que é Debir, e Anabe, Estemó e Anim, e Gozen, e Olom, e Giló, 11 cidades com as suas aldeias, Arabe e Dumá, e Esrã, e Janim,
e Bet-Tapua e Afeca, e Unta e Kiriat-Arba, que é Hebron, e Zió, 9 cidades com as suas aldeias, Maom, Carmelo e Zife e Jutá, e Giseel e Joquideão e Zanoa, Caim, Gibeá e Timná, 10 cidades com as suas aldeias, Halu, Bet-Zu e Gedor, e Maarate e Bet-Anote e Eltocom, 6 cidades com as suas aldeias, Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, e Rabá, 2 cidades com as suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Midim e Secacá, e Mibissã, e a cidade do Sal, e Engedi, 6 cidades com as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém, até este dia de hoje.